Fala, paciente impaciente! Hoje vamos falar por aqui sobre o açúcar. Eu sei que você gosta de açúcar, mas eu tenho que te falar que se você é daquelas pessoas que não pode ver um docinho ou come açúcar demais, tirar esse alimento da sua dieta diária pode te fazer emagrecer até 8 quilos em 30 dias. Antes disso, eu tenho que te falar que eu sou um apaixonado pela minha profissão e pela ciência da nutrição. E tenho como propósito, com esse canal, ajudar as pessoas que realmente precisam emagrecer ou até já emagreceram, mas não conseguiram manter o peso perdido. Com a tua ajuda, eu tenho certeza que podemos atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está com sobrepeso e está em busca de uma vida mais saudável, querendo melhorar a sua alimentação. Aproveita para seguir o canal aqui no YouTube e deixa aí o seu like aqui no vídeo. Isso também é muito importante para manter o canal ativo e me ajudar a entender quais os melhores e mais importantes assuntos relacionados ao emagrecimento permanente. Lá no final desse vídeo, a gente vai falar sobre o vício em açúcar e eu quero que você se analise para saber se você está ou não viciado em açúcar. Agora sim, açúcar. É isso aí, nós vamos falar de açúcar aqui hoje. Uma das perguntas que mais recebo nas redes sociais é sobre isso. Qual açúcar que é melhor? Até o final do vídeo eu prometo que você vai ficar craque nesse assunto, tá? A diferença entre os açúcares está basicamente no processo de refino ou refinação. Vale lembrar que qualquer tipo de açúcar, até mesmo a versão light, pode provocar os problemas relacionados ao alto consumo desse alimento, como diabetes, obesidade, por aí vai. Quimicamente, os açúcares são compostos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, classificados como mono ou disacarídeos. Mono é uma molécula, disacarídeos são duas moléculas. Os monossacarídeos correspondem às formas absorvíveis de açúcar, ou seja, que não necessitam de reações enzimáticas intermediárias, isso é, não precisam de digestão para ser utilizados pelo corpo. Eles já estão ali prontinhos, apenas ingerimos e o corpo já utiliza. São eles glicose, frutose, galactose e manose. São os monossacarídeos da dieta humana. Os três primeiros são os mais comuns. Já os disacarídeos, que possuem duas moléculas, sendo que na dieta podem ser encontrados na forma de sacarose, que é o nosso queridinho aí açúcar de mesa, de lactose, que está presente no leite, da maltose, encontrada em vegetais, e trealose, que é mais raro, também utilizado em alguns processos de alimentos. O Brasil é historicamente um dos maiores produtores globais de açúcar, e o crescimento da produção brasileira de açúcar tem motivo interno e externo. Os motivos externos estão relacionados, por exemplo, ao fim da União Soviética e a ligação com Cuba, que possibilitou o Brasil a ocupar parte do lugar de Cuba nesse mercado, também relacionado aos baixos custos da produção de cana-de-açúcar comparado com o açúcar da beterraba, que é um dos açúcares utilizados aí em outros países, tá? Mas chega, vamos parar de falar de economia e vamos falar desses tipos de açúcar. O primeiro, açúcar mascavo, que é aquele mais escuro, é extraído depois do cozimento da cana. Como não passa pelo processo de refino, ele conserva alguns minerais como cálcio, ferro, magnésio e potássio. Ele é caracterizado pela sua cor mais escura e é mais úmido, mas não adianta se entupir de açúcar pensando que isso vai ser nutritivo, porque os nutrientes que você encontra nele, você encontra muito melhor num belo prato saudável no almoço. Lembrando que o açúcar mascavo contém as mesmas calorias do açúcar branco. Açúcar demerara passa por um processo de refino mais leve e não contém aditivos químicos. Semelhante ao açúcar mascavo, apresenta maior quantidade de sais minerais que o açúcar refinado. Ele é caracterizado por uma coloração mais clara que o açúcar mascavo, também as mesmas calorias que o açúcar branco. O açúcar cristal, que você já deve ter utilizado, apresentado na forma de cristais grandes e transparentes, mais difíceis de serem dissolvidos em água. A partir dele são produzidos o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro. Mesmo sendo um pouco menos processado que o açúcar refinado, esse açúcar não apresenta nenhum tipo de vantagem em relação a sais minerais e nutrientes. Também tem as mesmas calorias que o açúcar branco. Já o açúcar refinado ou branco, o processo de refino tem início com a dissolução do açúcar cristal e depois passa por etapas de clarificação e filtração. Esse processo de refino promove remoção de todas as vitaminas e minerais, restando apenas a sacarose. É o mais usado no mundo e seu consumo
causa dependência comparável ao vício de drogas, por exemplo, ou de cocaína, a gente vai falar no final do vídeo. A gente ainda tem o açúcar de coco, extraído da fruta, do coco, e não da cana. Não passa pelo processo de refino e por isso possui em sua composição potássio, ferro, além de ser fonte de vitaminas como B1, B2, B3 e B6. Seu índice glicêmico é muito mais baixo que o açúcar comum, não tem absorção tão rápida, portanto não eleva os níveis de glicose no sangue tão rápido. É baixo porque o açúcar de coco é principalmente fonte de frutose e não de sacarose, igual ao açúcar da cana. Porém, como nem tudo são flores, a frutose não é utilizada pela maior parte das células do corpo para gerar energia e é levada ao fígado para ser metabolizada. Quando seu consumo calórico é alto, aliado ao alto consumo de frutose, o fígado tende a produzir triglicerídeos em excesso e ácido úrico em excesso, causando uma série de doenças, dentre elas esteatose hepática, que é gordura no fígado, podendo levar à cirrose, e também a hiperuricemia, que é o excesso de ácido úrico que pode gerar a gota. A gente ainda tem o açúcar light, que é o resultado da combinação do açúcar refinado com adoçantes artificiais. É menos calórico, porém não traz benefício específico nenhum para a saúde. É algo que a gente entende só sendo como menos pior. Por isso é preciso cuidado para não usar grandes quantidades e aumentar assim as calorias do dia. Açúcar orgânico. Cultivado com as melhores práticas orgânicas, sem defensivos agrícolas, possui as mesmas calorias do açúcar comum, mas preserva parte dos nutrientes presentes na cana porque não pode ser refinado. Por não ser refinado, é mais grosso e mais escuro. Também não apresenta grandes vantagens assim para quem consome. Vamos falar agora sobre os efeitos do açúcar no organismo. No intestino, o excesso de açúcar destrói boa parte das bactérias benéficas, aumentando a população de parasitas intestinais, tipo, por exemplo, a Candida albicans. Por isso, mulheres que costumam apresentar candidíase devem reduzir ao máximo o consumo de açúcar. Essa prática já diminui em 90% a recidiva de candidíase de repetição. O açúcar em excesso também altera o equilíbrio hormonal de insulina e hormônios contrarregulatórios, adrenalina, cortisol. Seu alto consumo faz com que minerais como cálcio e magnésio são mobilizados para retomar o equilíbrio ácido básico do sangue, e isso acaba fazendo perdas nutricionais. Então o açúcar, além de não te dar nenhum nutriente, ainda faz com que você expolie, faz com que você gaste vários nutrientes que são armazenados no seu corpo. Além de tudo, deprime o seu sistema imunológico. Esse é um dos fatores de que quem começa a se alimentar melhor, melhora a sua imunidade e quase nunca fica doente. O açúcar em excesso também inibe a produção de enzimas digestivas, interferindo na síntese e na digestão de proteínas. O açúcar também não alimenta ou nutre o seu corpo e, além disso, consome mais rapidamente as vitaminas do complexo B, que são fundamentais na sua metabolização, e minerais também como cálcio, pelas exigências na sua digestão e no seu metabolismo. O açúcar nos dá a sensação de vício, pois no cérebro estimula a produção de hormônio chamado dopamina, que é responsável pela sensação de prazer e bem-estar, fazendo com que o organismo fique viciado nesse tipo de alimentação. Não é um vício em si, mas é um hábito forte que fica enraizado no seu comportamento e possui dificuldade em desapegar. Por isso, muito cuidado com o açúcar. O excesso de açúcar também prejudica a memória e dificulta o aprendizado, o que leva a uma diminuição do rendimento nos estudos e no trabalho. Olha só, a recomendação científica do consumo de açúcar é de por volta de 25 gramas, o equivalente a uma colher de sopa bem cheia. Mas ideal é evitar ao máximo a ingestão desse alimento, pois o corpo não precisa dele, em hipótese alguma, para funcionar bem. Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de no máximo 50 gramas, ou seja, 2 colheres de sopa bem cheia, o brasileiro, em média, consome até 80 gramas de açúcar por dia, ficando bem acima do sugerido. Lembrando que não estamos falando apenas do açúcar adicionado no cafezinho, mas do açúcar que também está presente na bolacha, no bolo e no chocolate que você compra no mercado. Ainda sobre essa quantidade, uma curiosidade: ingerir 80 gramas de açúcar por dia representa quase 30 quilos de açúcar consumido por ano. Faça as contas. Segundo a Organização Internacional do Açúcar, a média mundial per capita de consumo de açúcar aumentou em 18% nos últimos 20 anos.
E países superpopulosos como Índia, China, Brasil, Rússia e emergentes são os grandes responsáveis pelo aumento na demanda desse produto, devido à globalização e às campanhas de marketing e incentivo de preços de alimentos ultraprocessados. No que diz respeito aos países desenvolvidos, a ingestão de açúcar também é alta e estimativas mostram que o consumo deste componente é responsável por mais de 20% do total de energia ingerida por alguns indivíduos. No Brasil, um estudo realizado com uma amostra de 792 pessoas entre 12 e 19 anos de ambos os sexos do estado de São Paulo verificou que 70% desses adolescentes consomem mais do que 10% das calorias totais diárias provenientes de açúcares e açúcares de adição, como bala, biscoitos e chocolates. O que acontece? Quando você consome isso demais, você acaba consumindo alimentos saudáveis de menos. Então falta fruta, verdura, legumes, carnes, alimentos integrais e o bom e velho arroz e feijão. Nos Estados Unidos, o maior consumo de açúcar é derivado do consumo de refrigerantes. Você ainda toma refrigerante com açúcar? Ou pior, você ainda dá refrigerante com açúcar para o seu filho? Sendo que, no início de 2015, a OMS determinou que o consumo máximo de açúcar livre recomendado seja de 10% do total de toda a energia ingerida por dia, tanto faz para adultos ou crianças. É possível concluir que o consumo geral está muito acima do recomendado. O consumo excessivo de açúcar proveniente dos alimentos industrializados tem sido alvo de estudos que relacionam com o aumento da obesidade. Numa perspectiva nutricional, alguns estudos demonstram que indivíduos que ingeriam uma dieta contendo mais de 18% de açúcar apresentaram maior consumo total de calorias, menor ingestão de proteínas, fibras e de vários micronutrientes, tipo sais minerais. O termo vício em açúcar se dá pelo fato de que o açúcar é capaz de liberar opioides e dopamina no organismo, algo que também pode ser feito, por exemplo, com drogas ilícitas. O vício é categorizado pela alteração da química do cérebro, que faz com que o usuário continue fazendo algo apesar das consequências prejudiciais. Por exemplo, alguém que usa determinadas drogas não quer mais usar e tenta parar por diversas vezes, mas como a química do cérebro já se alterou, hora ou outra ela acaba consumindo novamente. Isso te lembra que aquela pessoa que gosta muito de açúcar tenta fazer uma dieta, tenta emagrecer, mas hora ou outra ela está sempre comendo um docinho, ela não consegue parar de comer. Muitas pesquisas também já compararam o efeito do açúcar ao da cocaína, olha só, uma vez que o ingrediente estimula as mesmas partes do cérebro que drogas ilícitas, por exemplo, essa droga que eu citei. O vício em açúcar é desenvolvido com o tempo. A dopamina, uma das substâncias liberadas pelo açúcar, é um neurotransmissor essencial do circuito de recompensa associado ao comportamento viciante. O excesso de dopamina no organismo causa a sensação de prazer, que faz com que o indivíduo fique inclinado a reexperimentar. Quanto mais dopamina liberada, mais dopamina o corpo precisa para que essa euforia seja experimentada, uma vez que ele cria uma resistência ao seu efeito. Quando o açúcar é consumido inicialmente, o seu nível no sangue sobe. Isso acontece porque o açúcar, ou a sacarose, é um carboidrato simples, que é convertido para glicose na nossa corrente sanguínea, o que cria energia. O pâncreas responde ao consumo de glicose produzindo a insulina, o que diminui os níveis de açúcar no sangue. Essa diminuição súbita pode levar ao cansaço e à fraqueza, o que pode fazer com que o organismo peça mais açúcar para repor a produção de energia, e esse ciclo vicioso, entre aspas, também pesa para o vício, entre aspas, do açúcar. Então esse comportamento de vício não é um vício, até porque ninguém vende a televisão de casa para comprar açúcar. Mas o que acontece? O comportamento habitual fica tão enraizado que a pessoa fala que não consegue mais viver sem açúcar, ou usa aquele termo que eu escuto todo dia no consultório, que parece que o corpo está pedindo um açúcarzinho. E aí, você consegue fazer uma autoanálise? Consegue perceber se você está ou não viciado em açúcar? E aí, paciente impaciente, gostou de saber mais sobre o açúcar? Sabia também que a cana-de-açúcar foi a principal commodity que incentivou a escravidão nas Américas?
A alta lucratividade e o fácil manuseio da cana nos trópicos incentivava essa prática criminosa. E hoje, será que não é você que está escravo do açúcar? Lembre-se que o sucesso deixa pistas, e ao longo dessa série de vídeos aqui no meu canal do YouTube, vou te mostrar estratégias que utilizo para os pacientes reduzirem até 8 quilos em 30 dias e falar dos assuntos mais importantes para o emagrecimento permanente. Então, se você gostou, deixa aí seu like e aproveita para seguir o canal. Como eu sei que você vai se esquecer, ativa o sininho por aqui para o YouTube te avisar do próximo vídeo. Manda também para aquela pessoa que está cheia de vontade de emagrecer. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!